Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez ao vivo no Toda a Honra Cast, episódio 7, com ele, meu compadre, meu amigo, pastor Ezequias Barbosa. Muitas graças. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz que o senhor está aqui e que tudo que seja dito aqui edifique o coração das pessoas e sejam bênçãos na vida de quem está assistindo, né, pastor? Amém, Alex. Pastor, quem é Ezequias Barbosa? Conte para nós. Bom, primeiramente quero agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui. A nossa oração é que, de alguma forma, esse podcast seja de bênção para muitas pessoas. Como você falou, meu nome é Ezequias Barbosa. Moro aqui na Flórida. Sou brasileiro e moro nos Estados Unidos já faz 26 anos. Cheguei novinho aqui nos Estados Unidos. Sou tecladista também. Comecei servindo a Deus. Na verdade, hoje em dia, né, sou pastor. Toco o teclado na igreja ainda. Depois a gente vai falar um pouquinho dessa história, que foi através da música que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Mas aos 19 anos vim para os Estados Unidos servir a Deus na música e todo esse tempo trabalhando com o povo hispano, como líder de louvor, como parte do grupo de alabança, como a gente chama, né? E depois também entrei no ministério e morei na Flórida, na Califórnia por 15 anos e depois vim para a Flórida. Estamos aqui servindo a Deus e feliz de estar aqui nessa noite, nesse momento. Pastor, que bênção, hein? Pastor, mas lá atrás aí, esse chamado, e eu tô sabendo aqui que o senhor é lá do meu estado, é verdade? Isso, sou da cidade de Santarém, Pará. Né? A Você pérola do Tapajós. Isso aí mesmo. A linda Santarém, né? Cidade muito, muito abençoada, muito bonita, que a gente Muito tem o bom. prazer de vez em quando dar uma visitada lá. Posso até dizer que vivi os melhores anos da minha vida até agora foi lá em Santarém. Oh, que bom saber disso. Muito bom o tempo que eu passei lá. Morei lá quase um ano. Eu trabalhava com telecomunicação na época. E eu estava gerenciando um projeto lá acho que era. Não lembro o nome da companhia agora, mas acho que era para Oi. Qual foi o ano que você morou lá? 2005. Ah, já estava aqui. Já Saí de lá em estava. 98. 98, né? É. Passei lá em 2005, todo 2005, ainda voltei em 2006. Na verdade, eu sempre fui e voltava de Santarém. Sempre fui nessa vai e volta, porque a minha base era Belém, né? Mas, pastor, como é que começou esse ministério aí? Conte para nós. Bom, primeiramente, eu nasci no lar cristão. Meus pais são evangélicos. Toda a minha família é evangélica, meus irmãos. E quando eu já nasci é assim, como se diz, né? Força de expressão na igreja. E sempre fui envolvido nas coisas de Deus. Desde aquela coisa lá de criança no conjunto infantil, adolescente, no grupo de adolescentes, jovens e tudo. Então, sempre fui assim, envolvido nas coisas de Deus. E uma coisa que eu sempre gostei foi a música. Isso lá em Santarém? Lá em Santarém. Certo. O meu sonho era tocar o teclado. Eu queria tocar teclado. E lá na congregação onde eu cresci, se abriu uma classe de música. Mas a classe de música não era para teclado ainda, mas era a única classe de música. Então, aprendi a ler música. E o primeiro instrumento que estava disponível para mim foi o saxofone. Então, aprendi a tocar o saxofone. Sabe tocar saxofone também? Talvez não mais, que faz muitos anos Essa aí isso. para mim é novidade. Eu sabia que sabia tocar teclado e sabia também que tocava violão. Isso, mas foi o que tinha disponível o saxofone, então aprendi a tocar o saxofone, mas lá na frente, acho que eu tinha uns 11 anos, mais ou menos 12, aí uma pessoa começou a dar classe de teclado, aí é isso que eu queria. Entrei na classe de teclado e aí para frente eu me envolvi bastante com o teclado. Deixei o saxofone de lado e fui full time no teclado. E eu posso dizer, esse homem toca muito, viu? Sei porque já tocamos junto na igreja do pastor Wagner, na Luz do Mundo. Tocamos várias vezes juntos lá. Foi quando eu conheci o pastor, na verdade. E já fazia um tempinho que eu não via ele. E hoje ele está aqui conosco. Né? É isso mesmo, me lembro, nós tocamos juntos e eu desfruto. Quando você desfruta daquilo que você faz, é muito bom, né? Você faz com alegria, você faz o melhor que você faz, não é aquela obrigação, né? Que você faz com prazer e você faz bem, eu acredito que por isso.
É verdade, a gente faz tudo com prazer. Eu também, esse ano, me dispus como é que eu posso dizer? Me dispus a viver mesmo mais intensamente a questão da música aqui nas igrejas, né? Eu tô sempre full time. Todo tempo eu tô... Ou se eu não tô aqui, eu tô tocando. Ah, que bom. Né? Que é o que eu gosto de fazer mesmo. E você sabe, se é músico também, né? A gente vai pra frente. Eu vim pra cá pra comprar guitarra, acabei ficando também. Mas é isso, pastor. Pastor, conte pra nós aí como foi o chamado sem ser o da música, para o pastoreado. Uhum. Então, mas começou com a forma como eu vim aqui para os Estados Unidos, porque no Brasil não era pastor. No Brasil, como eu falei para você, eu me envolvi na música e virei o tecladista da igreja. Aprendi a tocar o teclado. Eu me lembro que nas quartas-feiras era o culto da semana lá na congregação onde eu congregava, e aí o rapaz que tocava teclado estudava de noite, dia de semana, então não tinha nenhum tecladista na igreja. E aí eu vi aquele teclado lá sobrando, com um pouquinho que eu tinha, comecei a tocar e comecei a me envolver mais na obra de Deus e me tornei o tecladista da igreja, da congregação. Depois eu também fui aumentando, né? Me tornei o tecladista da igreja da cidade, da igreja geral da cidade, da Assembleia de Deus de Santarém. E o que aconteceu foi que sempre gostei de servir a Deus. E um dia, um pastor daqui dos Estados Unidos, um pastor brasileiro do estado da Califórnia, que tem uma igreja hispana, uma igreja grande, a igreja já tem quase 40 anos, eu acredito que tem 39 anos a igreja. E um dia ele foi convidado para pregar num congresso de mulheres lá no Brasil. Lá em Santarém. Aí ele falou que ele estava lá e Deus falou no coração dele, leve esse rapaz para os Estados Unidos. Foi mesmo? Foi. Ele estava tocando lá e ele olhou... No momento ele não me falou nada, era o culto, né? Eu voltei para casa e, na verdade, naquele tempo eu trabalhava de táxi com meu pai. Meu pai era dono de táxi. E aí, depois do culto, eu fui trabalhar de táxi lá em Santarém. Trabalhei toda noite, depois desse congresso de mulheres que eu fui tocar, né? E quando foi no outro dia de manhã, na segunda-feira, o congresso terminou no domingo à noite, na segunda-feira de manhã, o meu pai foi de moto para ir pro táxi e eu voltei na moto e deixei o táxi para ele. Sim. E aí, quando eu estava voltando para casa, a minha irmã estava na parada do ônibus e me disse, olha, o pastor lá dos Estados Unidos quer falar com você. Uau. E aquilo para mim foi o que está acontecendo, né? Porque eu estava assim meio com sono, assim, aí eu já não... Eu errei muitas notas. E aí eu fui encontrar com o pastor no hotel onde ele estava. Ele tinha conversado já com o filho do pastor da igreja e deu boas recomendações nossas. E ele falou, olha, Deus mandou levar esse rapaz para os Estados Unidos. E aí fui no hotel, conversei com ele e ele falou, olha, quero convidar você para tocar na igreja lá na Califórnia. E eu era um jovenzinho, tinha 19 anos. Começando a vida? Era. Aí eu falei para ele assim, olha, eu vou ter que falar com meus pais. Porque não era um convite para você passar um tempo lá. Era para mudar. Para deixar tudo e mudar. Eu estava estudando o curso de matemática na Universidade Federal do Pará. Estava no segundo semestre, acredito. E aí ele... Era o primeiro semestre ainda. E aí eu falei, eu vou falar com meus pais. Vamos ver o que eles vão dizer. Então conversei com meus pais, com a minha mãe, com meu pai. E meu pai disse, olha, um dia... Você vai ter que voar, né? Você vai ter que sair. Então, tá bem. Liguei pro pastor, ainda estava na cidade, no hotel. E ele disse, então tá, então pega o seu passaporte. Isso. O senhor já tinha passaporte? Não, ainda não tinha não. Era uma criança, né? Pega o seu visto e a gente vai cuidar do resto. E aí, 6 meses depois, eu estava chegando nos Estados Unidos. Então, o canal para me chegar nos Estados Unidos foi a música, né? E a sua pergunta foi... Como eu entrei no ministério, né? Quando nós servimos a Deus, nós temos que entender que as coisas vão aumentando de pouco a pouco, né? Um degrau, né? Exatamente. Então por isso que a Bíblia fala, se você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. A questão é você não desprezar o pouco que você tem.
Porque muitas vezes a pessoa acha que não, o que eu faço na igreja é muito pouco, é insignificante, é irrelevante. Mas esse pouco, se você leva a sério, se você não vê como algo pequeno, se você vê como algo grande da parte de Deus, aí Deus vai honrar você. Ontem eu estava na igreja, só abrindo um parênteses, eu estava pregando na igreja uma passagem dos valentes de Davi. E um deles falou que ele defendeu o campo de lentilhas. Diz que os filisteus iam tomar esse campo de lentilhas e as outras pessoas fugiram e ele não fugiu, porque para ele aquele campo de lentilhas era algo muito importante. Para outras pessoas aquilo ali era simplesmente um terreno, um campo de lentilhas. Para ele não falou, esse é o campo que eu estou cuidando dele. E por causa disso que ele cuidou, ele defendeu, ele venceu os inimigos, os filisteus. Por causa disso, o nome dele está registrado na palavra de Deus, na Bíblia, por muitas e muitas gerações, porque ele defendeu o campo de lentilhas. Então, eu queria já começar a deixar essa palavra, assim, que você nunca deve pensar que o que Deus colocou na sua mão é muito pequeno. Porque daí Deus pode te levar a lugares muito, muito maiores, né? Então, comecei na música e, através da música, vim para os Estados Unidos. Cheguei na igreja, algo totalmente diferente, por várias questões, né? Primeiramente, era outro país. Segundo, era outra língua e outra cultura, porque a igreja que o pastor pastoreava, até hoje pastoreia, é uma igreja em espanhol. E ainda está lá na Califórnia? Sim. Califórnia? Califórnia, no sul da Califórnia. Então, era uma cultura totalmente diferente, a comida diferente, a música diferente, a língua diferente, o lugar era diferente, o clima diferente, tudo. Já mandava no inglês legal? Eu pensei que eu falava inglês quando eu estava no Brasil. Estudei inglês no Brasil, na escola minhas notas eram boas de inglês, mas eu cheguei aqui e não entendia nada. Mas aquela base que eu aprendi me ajudou para depois eu fazer um catch-up e poder aprender direitinho. Entendi. É que nem eu também, quando eu cheguei, vou pegar rápido. É complicado. É outra coisa também, porque todo dia não pega. Na verdade eu tive que aprender 2 línguas ao mesmo tempo. O espanhol e o inglês. Então o que eu fiz, Alex, para ajudar no espanhol, eu deixei de ler minha Bíblia em português. E me deram de presente uma Bíblia em espanhol e eu comecei a ler aquela Bíblia em espanhol. O que eu não entendia, eu buscava na Bíblia em inglês. E o que finalmente eu não entendia nem de espanhol nem de inglês, eu ia buscar na Bíblia em português. Mas eu me submergi, né, na cultura e tudo. Então foi através da música que eu cheguei aqui nos Estados Unidos e depois me tornei vice-líder do grupo de louvor. Depois aconteceram mudanças no grupo de louvor. Lá na Califórnia. Lá na Califórnia. E me tornei, então, líder do grupo de louvor e fui chamado ao ministério como evangelista. Eu era evangelista e, ao mesmo tempo, também líder do grupo de louvor. Foi uma experiência muito bonita para a gente, porque desde criança, né, tocando e agora, sim, então a porta para entrar no ministério foi a música. É como se fosse assim uma consagração, assim, um prêmio, né? Cheguei, né? Foi. Cheguei onde eu queria estar. Exatamente. E, na verdade, assim, para mim, ser pastor era algo assim, era um sonho quase que inalcançável. Porque eu pensava, quem sou eu? Quem sou eu, né? Mas, passo a passo, Deus foi nos levando e através da música a gente foi, então entrei no ministério como evangelista. E depois de 2 anos fui consagrado pastor no ano de 2023. Olha só. Fui um pastor auxiliar por vários anos. Fiquei 15 anos nessa igreja. E aí eu estive do lado do pastor. Era secretário do pastor, era tesoureiro da igreja, era motorista do pastor, era líder de louvor. Então, acredito que para mim foi uma escola muito, muito bonita essa. Também já sabe tudo da igreja agora. Tipo assim, tá em todas as funções. E chegando na Flórida, depois a gente vai falar sobre isso, né? Que eu finalmente comecei a pastorear uma igreja, como pastor da igreja. Foi que a gente foi, né, lembrando das coisas que foi aprendendo. Sempre tenho muito ainda que aprender. Mas, porque aí já teve uma experiência, tem todo um know-how por trás, né? A pessoa botar em prática já como oficialmente pastor. Então aí fui consagrado ao pastorado em 2023 como pastor assistente e fiquei até 2013 nessa função. Quando foi que eu vim da Califórnia para a Flórida. E aí, como foi essa vinda para cá, para a Flórida? Porque a Califórnia bem longe daqui, né?
Do outro lado do país, né? Do outro lado do país. Do outro lado do país. A passagem da Califórnia para cá é mais cara do que do Brasil para cá. É bem longe. Depende de que parte do Brasil você for, é parecido até a distância, né? Eu sei, até eu pesquisei um dia desse. Mas no ano de 98, quando eu cheguei, né, a gente vai fazendo as amizades no reino de Deus, no ministério, né? Eu conheci outro jovenzinho também, quase da minha idade, um ano mais velho do que eu. Cláudio Júnior, o nome dele, né? Cláudio Júnior, hoje em dia ele é um pastor também. E a gente se conheceu na Califórnia. Ele ficou um ano somente lá, porque o pai dele era pastor e estava de passagem. E nesse um ano a gente se conheceu. E depois de muitos anos, o pastor Cláudio, né, ele se casou e foi morar em Orlando. E o sogro dele era pastor de uma igreja em Orlando. E quando foi em 2012, o pastor Cláudio me ligou, que a gente era amigo, sempre se falava, a gente manteve o contato. E ele falou assim para mim: pastor Ezequias, tenho uma notícia para te dar. Aí ele disse assim: nós estamos começando uma obra, uma igreja brasileira na cidade de Tampa. Olha Isso eu morava só. na Califórnia e todo esse tempo com a igreja hispana, porque lá a igreja é a igreja hispana. Né? A Califórnia tem muitas pessoas do México, de América Central também. E eu falei: parabéns, poxa, que legal que você agora vai estar, né, desenvolvendo o seu ministério, porque ele estava junto com o sogro dele em Orlando. E ele falou: não, mas não é só isso não. Você não tá entendendo. Exatamente, você já Pera entendeu. aí, senta aí. Mas eu quero te convidar para a gente começar essa obra juntos. E eu falei para ele: olha, não tenho nenhum plano de sair daqui da Califórnia. Estou confortável aqui no meu lugar. Eu falei: mas eu não vou dizer que não. Vamos orar. Estivemos orando então, né? Eu estive orando, isso foi em 2012. A igreja começou em setembro de 2012. Eu vim fazer uma visita em Tampa. Primeiro, dar uma checada, né? Dar uma olhada e tudo. Aí eu vim, passei um fim de semana aqui em Tampa, preguei na igreja, já tinha começado a igreja brasileira. E lembre-se que eu nunca tinha trabalhado com a igreja brasileira no ministério, como pastor. Era músico no Brasil, mas no ministério era tudo em espanhol. Na verdade, assim, eu memorizei os versículos mais em espanhol do que português, porque eu prego, né, em espanhol. Mas aí eu falei para ele: olha, não vou dizer para você que não, não vou dizer para você que sim, mas também não vou dizer que não. Vamos orar. Eu vim aqui, visitei, não senti nada, não foi nada assim, não tive aquela revelação, né? Uhum. Voltei para Califórnia e comecei orando e fiz inclusive até um tempo de jejum, buscando a Deus, sabe? Pedindo a direção do Senhor. E eu fiz 21 dias de jejum. Jejum de Daniel. Jejum de Daniel, exatamente. E no dia 20, um dia antes de terminar o jejum, Deus confirmou no meu coração, de uma forma muito clara, através de uma pregação de um pastor numa igreja americana que eu estava visitando, e através dessa pregação, claramente Deus confirmou essa vinda para a Flórida. Então, de aí para frente, eu conversei com o pastor e tivemos um período de aproximadamente 7 meses para fazer uma transição, porque, como eu falei para você, eu estava muito envolvido lá na igreja, eu era tesoureiro da igreja, era secretário da igreja, era líder de louvor, né? Acompanhava o pastor nas visitas pastorais e tudo. Então, depois de 7 meses, a igreja fez uma despedida para a gente e eu vim para a Flórida. O pastor Cláudio Júnior foi de avião até a Flórida, nós voltamos dirigindo. Atravessamos o país dirigindo. De lá para cá, dirigindo. De lá para cá, 3 dias e meio. Uma aventura boa. Muito, muito gostoso, uma experiência muito boa. Eu ainda não saí da Flórida para lugar nenhum. Nós cruzamos, eu estava contando, nós cruzamos como 9 estados. Eu tenho vontade de ir lá onde tem a Arca de Noé ali. Meu nome acho que é Kentucky, não? É Kentucky, eu acho que sim. Tô planejando uma para lá. E aí, cheguei aqui em 2013, apoiando a igreja em português, né? Igreja Santuário da Família, o nome da igreja. E depois de estar 2 anos com o pastor Cláudio, ele teve a ideia de vamos abrir uma obra em espanhol. Aí eu gostei. Aí já chegou na minha praia, né? Agora vamos lá. E aí deu a oportunidade de a gente começar uma congregação
da igreja brasileira em espanhol. E tivemos começando do zero essa obra, né? E depois de 3 anos, aí o pastor Cláudio resolveu mudar um pouco a forma de ministrar, de sair como itinerante, e nós ficamos, então, com a igreja em espanhol. E aí começamos a igreja, que agora é o nome da igreja que eu pastoreio, Igreja Amistad Bíblica Familiar. Inclusive, quero aproveitar essa oportunidade de fazer um convite para você e para as pessoas que estão nos vendo também, que agora no mês de junho, próximo mês, nós vamos celebrar o nosso 6º aniversário. Eu queria que você estivesse lá com a gente também. Que dia vai ser, pastor? Vai ser numa sexta, dia 7 de junho e dia 9 de junho. Sexta o dia 7 é uma sexta-feira, às 9 da noite, uma vigília. Ok. Eu vou olhar aqui, eu acho que eu tenho alguma coisa no dia 6. Vai ser no dia 7, na sexta. Vai ser às 9 da noite. Perfeito. Vamos fazer uma festona, vai vir um pastor de Porto Rico para pregar e um grupo de louvor, estilo de worship, assim. Muito bonito. Estamos esperando uma festa muito grande e queria que você estivesse lá com a gente também. Então, 6 anos da igreja. Com certeza. Se eu tiver, vou estar lá, sim, com certeza. Em nome de Jesus. Pastor, me fala aí, esse tempo todo que você estava nesse processo de mudança e tudo, o pastor ainda não tinha achado a bênção, não? Pois é, a bênção é isso aí, porque minha esposa está aqui no estúdio. É interessante, né? Porque eu estava quando eu conheci a minha esposa, minha namorada, né, naquele tempo, eu estava congregando na igreja brasileira, uma igreja pequena, e, né, estávamos assim, esperando em Deus. E naquele dia, né, num culto que teve, ela veio visitar, eu já conheci o irmão dela, né, minha esposa Elisângela, o irmão dela se chama Eduardo. Eu conheci o irmão dela em Orlando, na igreja do sogro do pastor Cláudio. Certo. Ele veio estudar inglês, né, aquele visto de estudante. E veio estudar inglês, aí depois do culto, acho que foi um culto que eu preguei lá, ele veio falar comigo, muito animado e tudo, e me deu um cartãozinho dele, eu guardei o cartão dele. Nos tornamos amigos e depois de um tempo ele voltou para o Brasil. E depois, né, voltou para o Brasil, continuei minha vida aqui, ele tranquilo lá. E um dia ele me manda uma mensagem, falou, olha, pastor Ezequiel, manda o endereço da igreja que eu vou estar de férias e quero visitar a igreja de vocês, vou estar com a minha família. E nesse culto veio ele, veio a mãe dele e veio 2 irmãs dele. E uma já era casada e a outra estava solteira ainda. E eu achei bonita a irmã dele, a solteira. A solteira. E aí ele conversou uma vez e falou assim, né, olha, o nosso pai faleceu. Poxa. E eu fiquei cuidando da minha família, da minha mãe e das minhas irmãs. E eu coloquei um propósito no meu coração. Eu só vou casar depois que as minhas 2 irmãs casarem. Aí eu falei assim, eu pensei assim, eu acho que eu posso ajudar esse rapaz. Vou te ajudar, olha, vou te dar uma força, hein? Mas aí eles foram visitar a igreja e aí eu conheci a Elisângela, né? Eles estavam de passagem somente aqui. Nos tornamos amigos. Ela voltou para o Brasil e nos tornamos amigos. Depois estivemos namorando por 2 anos. Que legal. À distância, né? Nesses 2 anos nós nos vimos 7 vezes. Às vezes ela vinha, às vezes eu ia para lá. Ela morava em São Paulo e depois desses 7 anos, com a bênção do Senhor, nós nos casamos. Acho que quando você me conheceu eu era solteiro ainda, né? Estava solteiro. Eu não me lembro, pastor. Acho que era solteira, sim. Né? Mas já namorava, pastora? Eu acho que sim, naquele tempo já. E aí a gente se casou. Eu fui para o Brasil para casar. Depois a gente veio para cá e casamos também aqui. Ai, que legal. Para os irmãos da igreja poder participar também, né? Que bênção, hein, pastor? Vamos fazer 7 anos de casado já. 7 anos já, né? Pastor, então é mais ou menos isso aí. Eu tinha acabado de casar, então quando a gente se conheceu. Porque eu vou fazer 8 anos agora aqui. Olha só. Né? Pastor, como é que é a diferença do estar no ministério em espanhol e se tem alguma diferença entre ministério em espanhol e ministério em português? Eu vejo o pessoal, os hispanos, assim, eles são mais assim, como é que eu posso dizer? Eles são mais aconchegantes, extrovertidos, assim, alguma coisa sim. assim. Tem diferença nessa parte? Olha, tem diferença, né, entre o povo brasileiro e o povo hispano. Assim, Cultura, né?
Na Califórnia, o povo hispano é, como eu falei para você, o pessoal da América Central e do México. Aqui na Flórida é um povo assim do Caribe, né? De Porto Rico, da Cuba, República Dominicana, e tem também da América do Sul. Mas o povo hispano, assim, é um povo que depende como você se abre para eles, como você chega para eles. Então, se você sabe chegar com amor, né? Tratar com amor, com carinho, tentar se identificar com a cultura deles de alguma forma, né? Claro que a primeira coisa que eles vão perceber em você é o seu sotaque. Eu já trabalho muitos anos com hispano, meu sotaque não mudou, ainda tenho sotaque de brasileiro. Mas isso é algo, em vez de ser algo que é negativo, é algo positivo, porque eles veem que você está tentando se identificar com a cultura deles. Né? Poxa, essa pessoa é brasileiro, brasileiro, e quer falar como a gente e tal. Como os outros. Então, você conquista a pessoa assim. Às vezes eu chego contando alguém que eu não conheço, um hispano, talvez no supermercado, aí eu chego com uma piada, uma coisa para a pessoa se abrir, a pessoa assim, se abre para você, e às vezes até você tem mesmo a oportunidade de convidar essa pessoa para a igreja. Na verdade, a gente aprende o espanhol aqui, né? Por osmose, né? Tem que aprender, né? Tem que aprender espanhol também, né? Muito importante. Eu acho, Alex, que você só tem a ganhar quando você aprende outro idioma. Claro, sim. Obviamente, o inglês é o mais importante aqui nesse país, mas o espanhol também vai abrir muita porta. Eu acho que é a segunda língua hoje no mundo, não? Espanhol? Eu acredito que sim. Aqui nos Estados Unidos é quase considerado uma segunda língua, né? Eu aprendi muito espanhol lá no meu trabalho. E o engraçado é que a gente vai falando, a gente não se dá conta, né? Aí eu tava alugando um quarto lá no meu apartamento. Aí o pessoal foi olhando, né, e tal. Aí foi uma moça lá. Aí ela falou assim, eu comecei a conversar com ela e tal. Aí ela, mas você é da onde? Eu falei, eu sou do Brasil. Ela, e como aprendeste a falar espanhol? Eu falei, no meu trabalho. Ela fala bem, não sei o que e tudo. No trabalho a gente vai falando, vai vivendo, a gente nem se dá conta do que a gente vai absorvendo mesmo. De pouquinho em pouquinho, né? No caso, eu aprendi na igreja. Como falei para você, deixei de ler a Bíblia em português para ler a Bíblia em espanhol. Então, isso me ajudou muito também. Me ajudou muito. Mas assim, trabalhar com o povo hispano é muito bom, sabe? Você tem que assimilar a cultura deles, né? Como Paulo falou, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Então, em outras palavras, eu me assimilei de acordo com a pessoa, sem, obviamente, comprometer o seu testemunho, os seus princípios cristãos, mas aquilo que você puder fazer para se identificar com a pessoa que você quer alcançar para Jesus, você deve fazer. No meu caso, eu creio que a minha missão é essa, alcançar o povo hispano, né? Aquilo que Deus colocar nas minhas mãos. Então, eu tenho que comer a comida que eles comem, né? Aquilo que eu gosto, obviamente, né? Tem certas coisas que até se for com brasileiro eu não vou comer. A pimenta. Pois é. Eu não gosto muito de cebola crua, né? Mas é um exemplo só. Mas, assim, você tem que se identificar com a cultura. No momento que você se identifica, você tem a oportunidade, então, de fazer uma amizade com essa pessoa, ter uma relação de amizade e, finalmente, né, levar Jesus para essa pessoa. Isso é importante, né, pastor? Nosso chamado é esse, né? O meu chamado, como eu sempre falo, é para música. Eu não tenho, assim, o dom da palavra para chegar e, tipo assim, tentar converter alguém, eu não vou conseguir. Mas se, às vezes, numa música, a gente vai e faz a missão que tem que ser feita. Sim, então quando você também está na música, você está apoiando a igreja em geral, né? Que a Bíblia fala que nós somos muitos membros de um só corpo. Então a música é um membro. É uma parte, né? O pastor é outra parte do corpo, outro membro do corpo. Né? Tudo aquilo que você faz, quem está no estacionamento é outro membro do corpo, mas no final, todo esse corpo está trabalhando junto para um propósito, para que o reino de Deus seja expandido. Então a música é algo muito importante também. Música é muito importante porque é o cartão de visita, né? A primeira coisa que chega, quando a visita chega na igreja, ela vai, quando começa o culto, começa com louvor. Entendeu? Então é um cartão de visita da igreja. É a parte que eu acho que não vou dizer que é a mais importante, mas é uma das mais importantes. Todo mundo também tem a sua importância. Adoração, né, prepara o ambiente. Né? A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Então, onde tem aquele ambiente de adoração,
a presença de Deus vem e os corações são preparados para receber a palavra. Então você vê como é importante a música também, né? Por falar em música, o pastor toca um violão, não toca? Toco violão. Vamos tocar um? Vamos lá. Tocar um violãozinho aí? Posso pegar aqui atrás? A pastora dá para nós aí? Por favor, pastora. Pode ser em espanhol? Pode ser em espanhol, sim, Vamos claro. lá, então. O que o senhor quiser tocar, você pode tocar. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Salve de palmas! Uhul! É isso aí. Como é o nome dessa música, pastor? Tu Mirada. Tu Mirada. Tu Mirada é uma música de Marcos Witt. Uhum. Uma música muito conhecida no meio hispano. Eu acredito que foi gravada no Brasil também. Eu ouvi falar que alguém traduziu para o português. Mas uma música muito bonita, porque fala que diante do olhar de Deus, da mirada, né, que é o olhar, Deus vê tudo que está em nós. Não tem nada que nós podemos esconder de Deus quando Ele olha para a gente. Exato. Ele olha para a gente e estamos totalmente transparentes. E fala também da fidelidade de Deus. Eu sei que a tua fidelidade, que me leva mais além do que eu posso imaginar. Né? Hoje em dia é bonito que se está cantando muito sobre a questão da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. Né? É algo que eu creio que Deus está trazendo ao seu povo e é algo bonito também. Essa música fala disso, que a fidelidade de Deus nos leva mais do que nós podemos imaginar. É verdade, pastor. E com relação à música, o que eu posso dizer é que toda vez que o Ministério de Louvor faz um trabalho bem feito, né? A gente pode... Eu, por exemplo, quando estou tocando lá em cima, quando a gente vê que a gente está tocando, assim, que a gente vê a emoção das pessoas, né, pastor? Isso. A gente consegue enxergar que aquela pessoa que está ali, às vezes está só com a mão levantada assim, chorando e tudo. Eu fico satisfeito quando eu vejo isso, sabe? Porque eu vejo que realmente a gente está cumprindo a nossa função. Isso. Então, né? Essa é a parte muito importante, né? Deixar Deus fluir através de nós, através da música, porque Deus quer usar nossas vidas, né? Não importa qual foi o ministério que você tenha, qual é o ministério que você tenha, se é na pregação, na evangelização, na música, mas você coloca aquilo na mão de Deus e Deus vai manifestar a sua presença através disso. Acho que eu já contei essa história aqui, vamos contar de novo. Quando a gente tava no Brasil, tava com a minha banda lá e tudo, a gente tava na fase de gravação do CD, a gente tava ensaiando, né? Aí teve um dia que a gente decidiu ensaiar lá na garagem. Vamos ensaiar na garagem? Vamos. Pastor, começamos a ensaiar na garagem. Começou a aparecer 1, 2, 3. E o pessoal da rua, garagem aberta lá. Grade, tem as grades, tudo. Sim, né? sim.
Mas aí o pessoal começou a aparecer, né? E eu lhe juro, pastor, eu acho que no terceiro ou no quarto ensaio a gente já estava alugando cadeira para o pessoal sentar. Para assistir o ensaio. Já tinha virado um culto. Uau! Já apareceu um pastor, já estava pregando lá e já estava ficando assim, sabe? Que lindo. Uma igreja. Que lindo. Faltava só oficializar uma igreja. A gente vê a carência. E muita gente, a carência das né, pessoas, né? que não conheciam de Jesus ainda, possivelmente, né? Uhum. Participando. E a gente vê a carência do povo, né? Isso é como a Bíblia fala, se a gente não falar, as pedras vão falar. Né? É esse um testemunho que eu tenho para dizer, né? Para dar sobre música. Para mim, acho que é o mais forte que eu tenho é esse. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Uhum. Pastor, aniversário da igreja. Conte mais. Estamos super excited, entusiasmados pelo aniversário da igreja. 6 anos de bênção. E ano passado nós fizemos, na sexta-feira, uma vigília. Mas um vigilhão, assim, algo muito bonito, né? Com oração, muito louvor e com a palavra de Deus. E foi de grande bênção. Então nós vamos fazer algo muito parecido esse ano. Vamos ter o nosso culto de celebração no domingo, dia 9 de junho. Mas na sexta-feira é uma vigília. Certo. E essa vigília está aberta para todos, né? A partir das 9 da noite, não tem hora para terminar. No passado, eu creio que a gente terminou 1h30 da manhã. E foi de grande bênção. O pastor que vai vir, Deus usa muito ele em dons de cura, né? De sanidade, dons de cura. E ele é uma bênção nas mãos de Deus também. E vai estar pregando a palavra de Deus uma vez mais. E vai estar um grupo de louvor muito, muito bonito da área de Orlando. Uhum. Vai estar conosco, assim, CD gravado e tudo. E nós estamos esperando uma grande celebração nesse dia. E para todos, né? Em espanhol, mas também deixa a audiência brasileira, né? Para poder ver. Nós temos, a nossa igreja é composta de pessoas de vários países, né? Uhum. Muitos cubanos, porto-riquenhos, temos dominicanos, bolivianos, colombianos e pessoas de diferentes outros países na nossa igreja. Mas é bem aberto mesmo. Uhum. Tenho muito amigos e companheiros, né, pastores brasileiros, e que eu vou convidar também para que estejam conosco. Inclusive, eu queria fazer um convite para o senhor, pastor. Já estamos aqui numa fase aqui de preparação para uma vigília também aqui, onde nós vamos fazer um louvorzão. O pastor Salmão já aceitou, já está dentro. O pastor Wagner está dentro. Agora eu quero estender o convite para o senhor. A gente vai trazer as bandas. Vamos fazer tipo assim um congresso jovem, sabe? Uhum. Só para a juventude. E fazer acontecer lá. E quando tocar a banda, um pastor vai lá, prega uns 10, 15 minutos, música de novo. O que o senhor acha? Excelente Topa? ideia. Aceita o convite? Vamos. Vamos para cima? Vamos. Então já sabe, já está convidado. Mas vai ser espanhol, viu? Não tem problema. Então tá. É espanhol, pode trazer a equipe toda de lá. O pastor Salmão que vai organizar o local. Ótimo. Ele vai escolher um local neutro, inclusive. Uma igreja americana. Se não me engano, já tem um local. Mas a gente vai afinando aí. Muito boa ideia. Vai ser bem legal, vai ser bênção também. Né? Vai ser um prazer. O prazer vai ser nosso, pastor. Pastor, vamos falar. Já falamos do aniversário da igreja. Planos para o futuro? Expansão, alguma coisa assim? A nossa igreja, nós trabalhamos muito com missões, né? Uhum. Apesar de ser uma igreja que está começando, né? 6 anos é um começo, né? É um bebê, né? Mas desde o começo da nossa igreja, nós trabalhamos com missões. Certo. Então, o primeiro país que nós começamos a apoiar foi Nicarágua. Nós apoiamos um casal de missionários lá. Ele é de El Salvador e ela é nicaragüense. Uhum. E eles têm uma obra de dar comida para as crianças e, ao mesmo tempo, de discipular. É um discipulado, né, junto com alimentação também. Alimentação física, obviamente. Uhum. E eles cuidam de aproximadamente 80 crianças. E faz 2 anos atrás, nós fomos com um grupo de pessoas da nossa igreja, uma viagem missionária para Nicarágua. Uhum. E foi uma experiência inesquecível. Inesquecível porque nós já apoiávamos, né, financeiramente essa missão há vários anos. Nós víamos fotos, vídeos dessas crianças. Mas quando nós chegamos naquele país, um país muito, muito necessitado,
e nós chegamos e fomos visitar essas crianças. Eu olhei para minha esposa e falei, deu uma vontade da gente chorar de emoção, assim. Falei, vamos ter que ser forte agora, aguentar. E quando entramos, aquele grupo de crianças, assim, dando as bem-vindas para a nossa equipe missionária que foi. Nós mesmos servimos comida para essas crianças. Depois tivemos vários dias lá, fomos fazer um culto onde é o lixão da cidade de Manágua, que é a capital de Nicarágua, e sempre com a ênfase em ganhar outras crianças também para Jesus. E foi algo muito bonito. Então, nossa igreja sempre foi envolvida com missões. Nós também apoiamos um missionário no Brasil, um pastor e a família dele no Brasil. Apoiamos um pastor em Quênia, na África, o pastor Chris Nawate, um pastor queniano. Apoiamos ele. Apoiamos também um casal de missionários da Jocum, em Guiné-Bissau. São paraenses, inclusive. Paraenses também? Paraenses, Já moram lá há mais de 11 anos. Acredito que deve fazer uns 12 a 13 anos que eles moram em Guiné-Bissau. E estão evangelizando aquele país. E nós apoiamos eles também. E agora É na África, né? Guiné-Bissau. Isso, na costa oeste da África. Quênia, outro país que a gente apoia na costa leste, e Guiné-Bissau na costa oeste. E Guiné-Bissau eles falam português. Português, E Quênia, a língua é o inglês. E agora, mais recentemente, nós começamos a apoiar também Índia, um orfanato na Índia, através de outro pastor que nós apoiamos esse ministério. E é bonito porque a gente pode aprender mais da necessidade daqueles países e saber... A gente vê, né, pastor, assim, eu vejo, às vezes, eu tô vendo os vídeos, assim, do pessoal, das crianças, o pessoal não tem nada, né, pastor? A gente vê aqui tanta coisa, o pessoal desperdiçando coisa. E algo que é bonito, Alex, que a gente vê é que como os recursos daqui se multiplicam naquele país. Não precisa você mandar muito para que seja de bênção para eles lá. Então, é isso que, através disso, que a nossa igreja tem podido apoiar esses pastores. Então, os nossos planos é cada dia mais fortalecer, né, a questão de missão da nossa igreja. Hoje em dia, uma grande parte dos recursos financeiros da nossa igreja vai para as missões. É interessante como Deus tem tocado no coração de pessoas. Quero se puder dar alguns testemunhos sobre isso. Claro, por favor. As pessoas veem como a gente está apoiando e começa a apoiar. Então, por exemplo, tem um irmão, um amigo nosso, inclusive, na verdade, meu cunhado do Brasil, ele falou, eu quero apoiar as missões em Nicarágua. E todo mês ele envia uma contribuição. Em real, esses reais se tornam em dólar e esse dólar chega em Nicarágua para ser usado lá como bênção. Isso fora do apoio que a nossa igreja dá. E outra coisa foi interessante, que um dia, no aniversário da nossa igreja, o presente não foi para a igreja, o presente foi para as missões, que eles precisavam construir uma cozinha para dar de comer aquelas crianças, e eu lancei o desafio para a igreja e para as pessoas que estavam nos visitando ali, acho que faz uns 3 anos atrás. E eu falei, o presente do aniversário não vai ser para a igreja, vai ser para as missões. Nós precisamos de tanto para construir essa cozinha. E naquele mesmo culto se levantou essa oferta, esses fundos para poder construir. E tinha uma irmã que estava ali, que inclusive não é da nossa igreja. Deus tocou no coração dela que a partir daquele dia ela começou a apoiar as missões. Então ela manda uma oferta para a nossa igreja e nós somos o canal de bênção para mandar essa oferta para Nicarágua. E não só isso, o interessante é que ela uma vez estava cortando o cabelo dela, estava na cabeleireira dela, na peluqueira, né, que fala em espanhol. Na peluqueira. Ela estava na cabeleireira dela e compartilhou sobre essa missão com a cabeleireira dela, que acredito que nem sequer é evangélica. E a cabeleireira dela começou a apoiar, inclusive com mais do que ela mesma apoia a missão. Todo mês, praticamente todo mês, eles mandam a oferta missionária. E eu falo, é a oferta missionária da peluqueira. Olha só. Da cabeleireira. Que bênção, hein, pastor? E tantos outros testemunhos que Deus tem feito. Então, nós queremos, né, estruturar mais a missão, as missões. Deus também tem abençoado a nossa igreja com um programa de rádio. Nós temos um programa de rádio na maior rádio cristã hispana de Tampa. Não sei se é a única, se tem outra. Acredito que tem outras, só que são menores. Mas a maior rádio
evangélica de Tampa, que chega aqui em Sarasota, inclusive, a Rádio Gênesis. É uma rádio AM 680. Programação evangélica 24 horas. Certo. E nessa rádio nós temos 3 programas de rádio por semana nessa rádio. Deus abriu essa porta para a gente. E então nossos planos é estruturar aquilo que nós já estamos fazendo, fazer mais para o reino de Deus, ganhar mais almas para o reino de Deus. Esse negócio de rádio é um outro projeto que eu tenho também, de fazer não uma rádio, assim, mas uma rádio online. Esse aí é um projeto que é mais antigo do que o do podcast. Só que a gente acaba... Quem sabe o podcast é o começo. Protelando, né? É o começo da rádio. De repente, né? Tem que ter um começo, né? Tem que ter um começo. Verdade. Eu tenho vontade de fazer essa parte assim de rádio. Interessante que quando eu cheguei em Tampa, eu comecei a ter esse desejo no meu coração de ter um programa de rádio. Mas olha só, o que eu pensava, o que eu imaginava. Eu pensava, não, de repente, pela questão dos recursos financeiros, deve ser muito caro um programa de rádio. E possivelmente o meu programa de rádio vai ser de madrugada. 2 da madrugada, quando ninguém quer fazer programa, quer ouvir. Eu vou fazer programa para poder... E Deus abriu a porta de uma certa forma que o nosso programa não é de madrugada. Nós temos um programa na terça-feira, às 6 da tarde. Certo. Sexta-feira, às 6:30 da manhã e domingo ao 12:30. Então, horários bons. 6 da tarde, o pessoal está saindo do trabalho. Tá saindo do trabalho, vem no carro ouvindo. 6:30 da manhã, o pessoal está indo para o trabalho. E domingo à tarde, o pessoal pode estar em casa também. Então, Deus fez mais do que nós pedíamos ou pensávamos, né? Como diz a palavra de Deus. Deus sempre faz mais, né? Sempre faz mais. E nós, na verdade, a gente se comunicou com a rádio para... A gente queria fazer um anúncio da igreja na rádio e Deus abriu a porta para não só fazer o anúncio, mas para a gente ter nosso programa de rádio. Minha esposa e eu fazemos o programa e nós também passamos parte da pregação da igreja na rádio. E temos visto pessoas vir à igreja através da rádio. É mesmo, a pessoa chega, como é que eu vou ir? Quem te indicou a rádio? Eu vi na rádio. Hoje mesmo nós recebemos uma ligação de uma senhora perguntando qual é o horário do nosso culto, que sempre nos escuta na rádio. E é interessante porque às vezes você não sabe quanto está alcançando até que você começa a escutar o feedback das pessoas. A gente não sabe mesmo. A gente vai nos cultos, olha... Porque na rádio, obviamente, não vê, né? É só a voz. Quando eles escutam a gente falar aquele sotaque brasileiro. Você não é o pastor que tem um programa na rádio? Temos. Poxa, nós escutamos seu programa. É uma bênção pra gente. Então, damos glória a Deus por isso que está alcançando as pessoas. Está alcançando as pessoas, está atingindo os corações, né? E às vezes Deus nos permite ter esse feedback para ver que não é em vão, né? Aquilo que a gente faz para Deus. Olha só, é verdade. Vamos de música? Vamos? Vamos? Mais uma? Mais outra música, rapaz? Claro, estamos aqui. Esse podcast aqui ele é musical também. Deixa eu ver agora qual que... Qualquer uma, fica à vontade. Tá, deixa eu voltar aqui. Ajeita a cadeirinha aí, bota o microfone para baixo. Tá, vou pegar aqui. Eu gosto das de Marcos Witt, mas são um pouco antigas. Deixa eu ver se eu pego uma mais nova. Uma mais atual. Uma mais atual. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con sus estruendos y nos asombra con maravilla, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro.
que insiste em mim. Oh, 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 oh. Aê! Nossa câmera 2 parou, né? Estamos aqui olhando, realmente. Perdão. Mas vamos continuar. Vamos lá. Pastor, esse tempo todinho que você está aqui, qual é a maior satisfação que você teve aqui no ministério até hoje? É ver vidas transformadas, né? Isso é algo muito Forte. muito forte, assim. Você vê Deus, uma pessoa que não conhecia Jesus, e essa pessoa, número 1, entregar a sua vida a Jesus. Depois essa pessoa ter o gosto de fazer as coisas para Deus, ser discipulada, aprender a palavra de Deus. E na nossa irmã tem uma igreja, na nossa igreja tem uma irmã, ela foi convidada, ela não era crente, né? Foi convidada por um dos membros da igreja, e ela entregou sua vida a Jesus. E então, ela entregou sua vida a Jesus, e ela foi discipulada, ela se firmou nos caminhos de Deus, ela se batizou, e hoje ela está servindo a Deus, é uma das líderes da nossa igreja, servindo a Deus, e ela evangeliza muito. Ela trabalhava no Walmart, e aí no Walmart ela levava os cartãozinhos da igreja, eu não sei nem se podia fazer isso, mas ela evangelizava as pessoas, e várias pessoas chegaram na igreja por causa do evangelismo dessa irmã, e nós vimos a vida dela sendo transformada através do poder do evangelho, né? E de alguma forma nós podíamos ser uma influência na vida dela para que ela permanecesse no caminhar da sua vida espiritual. Então essa é, para mim, uma das maiores satisfações é ver uma pessoa entregar a sua vida a Jesus. E é interessante que agora com essa oportunidade que nós temos de transmitir nossos cultos ao vivo também, nós transmitimos por Facebook, por YouTube, além de também ter o nosso programa de rádio, nós estamos alcançando pessoas de outros países e tem um testemunho de uma senhora, esse testemunho muito recente de Nicarágua, que os parentes dela fazem parte da nossa igreja, mas ela não era cristã, lá no Nicarágua, mas sempre via os nossos cultos, não perdia os cultos, estudo bíblicos, era até mais assíduo do que muita gente que era mesmo da igreja. E agora, recentemente, ela falou que ela foi convidada para uma vigília lá em Nicarágua, um vigilhão que teve festa de aniversário da rádio lá da cidade. E nós tivemos essa linda notícia de saber que ela também entregou a sua vida a Jesus. E ela falou, eu aceptei a Jesus como meu Salvador. Olha só. E apesar de não ter sido através do nosso ministério, mas de alguma forma nós fomos uma influência para que ela se achegasse às coisas de Deus. Então, ver uma vida transformada, porque isso você não pode fabricar. Você não pode fake, você não pode fazer. Tem que ser realmente o evangelho que transforma as vidas. Você não pode transformar a vida de uma pessoa através da sua amizade, não. Tem que ser o evangelho que transforma a vida. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho o testemunho ocular, às vezes a pessoa só quer uma oportunidade, né, para desenvolver todo o potencial dela de chegar a falar, a converter. Eu conheço uma jovem que ela era meio que subaproveitada dentro da igreja. Foram dar uma oportunidade para ela, ela começou a cantar e tal. Hoje é bênção, é líder das crianças, é líder de jovem, tudo. Isso é interessante, né? Às vezes é uma oportunidade só que a gente tem que ter o feeling de olhar assim, opa, aquele ali tem jeito para tal coisa. Essa é uma das grandes bênçãos também da pessoa se congregar, né? Porque para a pessoa ser uma pessoa que desenvolva na obra de Deus, tem que estar presente. Tem que estar lá. E essa é uma das coisas que a igreja faz, é desenvolver as pessoas nos seus talentos para a obra de Deus, e até mesmo que aquilo também vai desenvolver você para outras áreas da vida, né? A pessoa começa a ter facilidade de falar em público, isso pode ajudar ela no trabalho dela, pode dar oportunidades também, né? Além, obviamente, na obra de Deus, que é o principal, mas desenvolve a pessoa pessoalmente, dá um desenvolvimento pessoal para que ela possa
também ser exitosa, né? Lá fora. É uma benção mesmo. Pastor, já falamos da igreja, do aniversário, falamos dos planos. Aí eu lhe pergunto, qual a expectativa para 2024, até o final do ano? Com tudo que está acontecendo aí, vamos fazer como se fala, vamos fazer uma... Flashback? Não flashback, vamos fazer vamos olhar o que está acontecendo. Né? Uma análise, né? Uma análise. Tive muito alarme, errado. Eu vejo muito alarme errado das pessoas. Esse negócio dos alienígenas agora que estão falando aí, isso pra mim não convence nada. As pessoas estão ficando assim meio que piradas das ideias, porque cada coisa que a gente escuta, né? Isso dos finais dos tempos, né? A Bíblia é bem clara. Que o inimigo ele vai tentar confundir todo mundo. O senhor tem a me dizer sobre isso aí, do que está acontecendo, tanto nessa área aí desses alarmes todos, e como também no que está acontecendo com a natureza, né? Que está acontecendo aí. A Bíblia fala que no final dos tempos vão ter terremotos, guerras e rumores de guerra. Isso. Olha só, eu acho que nós temos que ser realistas com as coisas, né? Você pode ser realista, você pode ser pessimista, você pode ser otimista. Eu prefiro ser realista e depois otimista. Não gosto de ser realista e pessimista, né? Eu falo isso porque sempre quando vai começar um novo ano, as pessoas já entram com pessimismo. Não, que se esse ano foi difícil, ano que vem vai ser pior. Pode ser que sim, mas se você já entra com essa expectativa, né? Como você vai ter expectativas boas para coisas boas? Então, para ser realista, a realidade é que estamos vivendo em tempos difíceis, né? Se você vê os sinais, todos estão apontando que estamos chegando nos últimos tempos, né? Últimos tempos, guerras, rumores de guerras, terremotos, né? Você vê o que está acontecendo em Israel. Israel é o relógio de Deus. Israel, apesar de ser um país muito pequeno, mas é o povo escolhido de Deus. E se você quer saber o que está acontecendo no mundo, você tem que olhar para Israel. Israel está sendo, né, atacada, e por se defender, então se levanta um sentimento de ódio, antissemitismo, que chamamos, né? Um sentimento de ódio contra Israel. Tudo isso está na palavra de Deus, porque né, sem querer ser muito escatológico, mas nós vemos que Israel será cercada um dia por muitos países. Isso não acontece da noite para o dia, isso tem que ter uma preparação psicológica, uma preparação no sentimento das pessoas. Então, hoje em dia, nós estamos vendo esse sentimento em contra de Israel, que está crescendo no mundo. Hoje mesmo, no nosso país, aqui nos Estados Unidos, nós estamos vendo protesto nas universidades, não a favor de Israel, contra de Israel. Né? Isso aqui nos Estados Unidos, que é um aliado de Israel. É um aliado de Israel. Imagine você como estão outros países também, né? Oriente, então, né? Tudo isso, se você vê, é uma coisa assim que não acontece da noite para o dia. Mas todos são preparativos para o que vai acontecer, né? Para a vinda de Jesus. É bíblico, né? Vai ter que acontecer. Tem que acontecer. Agora, é para a gente se desesperar? Não. A Bíblia fala, Jesus falou, quando tudo isso estiver acontecendo, você levanta os seus olhos para cima, porque a vossa redenção se aproxima. A redenção é algo bom. Né? Nós vamos ser redimidos desse corpo mortal, desse corpo de dor que tem cãibra, que tem dor de cabeça, que tem enfermidades, né? Nós vamos ser redimidos, nossa redenção se aproxima, nossa redenção espiritual, vamos viver com Deus eternamente. Então, temos que ver com bons olhos isso. Temos que ver também como uma oportunidade para que a gente se envolva mais nas coisas de Deus. Porque os últimos dias serão um tempo de decisão. Aquele que está decidido com Jesus vai continuar firme. E aquele que está em cima do muro, muitos vão cair. Vão para o lado, né, pro lado errado, infelizmente. Mas nós temos que ver com bons olhos que tudo está se achegando nos dias finais,
mas ao mesmo tempo Jesus está preparando a sua igreja. E eu me sinto assim privilegiado de poder fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Não estou falando da igreja que eu pastoreio, né, da igreja hispana, da igreja de Jesus no mundo. Eu me sinto privilegiado de fazer parte da igreja de Jesus nesse tempo que nós estamos vivendo. Né? É que a Bíblia fala também que os tempos vão ser difíceis, mas o milagre de Deus também vai ser poderoso. Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, diz a palavra de Deus. Né? Então nós vamos ver essa guerra no mundo espiritual, mas também a igreja alcançando territórios que antes não alcançavam. Forte, né? Então, coisas boas tem, né? E o que eu peço é que eu não quero ficar de fora do que Deus tem para fazer no meio da sua igreja nesses últimos dias. Ninguém quer ficar de fora. A gente vê, eu mesmo vejo por aí, a gente vê muita coisa na internet, né, hoje. Acho algumas igrejas falando coisas que não tem nada a ver. Tipo assim, não se aprofundando na palavra, sendo muito raso. E muito oba-oba de milagre, show, não sei o quê. Isso faz parte. Mas também o estudo da palavra ele é principal. Para mim é o principal que a igreja tem que fazer, o estudo da palavra. O estudo da palavra e também o seu tempo devocional com Deus, com a palavra de Deus. Esse dia eu estava pregando na igreja e estava falando da importância que você lê a sua Bíblia. Né? Lê a Bíblia, não só escutar uma pregação é importante, mas não é tão importante quando você pega a sua Bíblia, você abre e lê a palavra de Deus, no seu tempo devocional com Deus. Escutar um podcast como esse é importante, mas não é tão edificante aquele tempo que você tem a sós com Deus. Que tempo que você separa para ler a palavra de Deus, que Deus vai falar com você. Aí que está o crescimento, né? E, obviamente, a igreja que tem todo esse suporte de estudos bíblicos, né? Isso é muito importante. Na nossa igreja nós começamos já, durante a pandemia, começamos com o estudo bíblico pelo Zoom e estamos até hoje, uma vez por semana, temos o estudo bíblico pelo Zoom e isso nos ajuda a chegar em países que as pessoas não podem vir para cá, então tem pessoas que estão acompanhando em vários países também nosso estudo bíblico toda semana pelo Zoom. Olha só. Isso é importante, né? Então é importante o culto, né? Aquele culto de domingo, aquele culto da semana e o estudo bíblico, mas também o seu devocional. Diretamente você com a palavra de Deus. É isso aí, pastor. Pastor, mais alguma coisa? Eu acho que por hoje... Acho que tratamos vários assuntos, né? A questão de a gente deixar a nossa vontade nas mãos de Deus, para Deus dirigir os nossos passos, né? Quem diria muitos anos atrás que a gente ia estar aqui. Quem diria, né, pastor? Aqui nos Estados Unidos falando das coisas de Deus, né? Servindo ao Senhor. Mas como acontece isso? Quando você vai pedindo que Deus dirija cada passo seu. Então eu queria terminar com essa palavra, dizer que é muito importante nós buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus muitas vezes vai em conta dos nossos sentimentos pessoais. É aquela famosa oração, né? Seja feita a tua vontade, não a minha. Isso, né? Quando Jesus estava no Getsêmani, né? Jesus sabia a grande angústia que lhe esperava, a grande agonia, o grande sofrimento. E ele falou, Pai, se é possível, passa de mim essa copa. Ele falou, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus sempre é melhor. Né? Então, a minha mensagem é essa. Nós sempre estejamos aos pés do Senhor pedindo, Deus, faça a tua vontade na minha vida, que a tua vontade seja feita. Não é aquilo que eu vejo, é o próximo passo qual é o próximo passo que Deus quer que eu tome? E de passo a passo, nós vamos chegando na vontade de Deus. Mas o importante é sempre estar debaixo da nuvem, da vontade do Senhor. Debaixo da asa do Onipotente. Perfeito. Então, quero agradecer a você também, a Deus e primeiramente a você por essa oportunidade. Esperamos que tenha sido de bênção esse tempo para pastor, eu que agradeço, viu? O pastor veio lá de Tampa para cá, 1h30 de viagem, mais 1h30 para voltar. Do fundo do coração eu agradeço muito sua presença aqui, a pastora. E pastora, vamos fazer um com as pastoras, hein? Conta comigo. Eu quero as pastoras aqui, vou organizar direitinho.
vai ser bênção também, em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Deus abençoe o ministério. E é isso, pessoal. Mais um episódio, Toda Honra Cast, episódio 7. Pastor, valeu. Obrigado. Deus abençoe. Um abraço a todos. Vamos fazer um 2 depois, hein? Vamos lá. Quando chegar lá, ou depois